Olá, sou Gustavo André. Atuo com turismo do Espírito Santo desde 1998, como guia de turismo local e gestor da Capixaba Turismo Receptivo. Esse será o nosso canal de comunicação para falarmos sobre turismo capixaba. Falaremos sobre os destinos turísticos, sobre seus atrativos, suas estruturas e traremos exemplos de destinos do Brasil reconhecidos para fazermos a referência com o turismo capixaba. Acompanhe nosso canal, deixe aqui sua sugestão do que você gostaria de ouvir. Estamos aqui com uma figura fantástica para o nosso bate-papo sobre turismo. Vou deixar para ele se apresentar. Nosso amigo querido, Guto Jones, por favor. Gustavo, obrigado pelo convite, aproveitando que estava passando por aqui, por Vitória, né? E falar de turismo é sempre muito bom, né? Eu já estou envolvido no turismo já tem um tempo. Eu fui guia da Solitur, da saudosa Solitur, que me ensinou hoje todos os caminhos, assim, toda a parte de comportamento junto com o turismo. Então, ali na década de 90, eu comecei como guia de turismo, depois trabalhei na parte de entretenimento em Porto Seguro e entrei na gestão pública. E na gestão pública eu me encontrei porque era justamente essa mistura de trabalhar junto com o trade, a parte promocional, a realização dos eventos de calendário na cidade. Eu fui secretário em Santa Cruz Cabralha, fui secretário em Porto Seguro, depois entrei na área comercial do resort, que aí me deu outra carga maravilhosa, essa parte mais agressiva comercialmente, só foi fomentar mais o meu currículo, e voltei para a Secretaria de Turismo. Hoje eu estou como secretário adjunto de Turismo em Porto Seguro, já tem uns 2 anos, acho que setembro agora deve fazer uns 3 anos já que eu estou de volta para a Secretaria de Turismo. E aí fazendo um trabalho, a gente se encontra aí no Brasil todo, né? A gente tenta fazer um trabalho diferencial, porque a competitividade aumentou bastante no mercado. Você tem acompanhado isso, né? Isso aí. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Porto Seguro. Vamos trazer a experiência do Guto para a relação com o turismo do Espírito Santo. Vamos ouvir dicas do que a gente pode implantar no turismo do Espírito Santo, essa relação e esse aprendizado que Porto Seguro pode trazer para a gente. Então, Guto, vamos lá começando. História de Porto Seguro, o que aconteceu com o turismo de Porto Seguro no passado, como que está o turismo de Porto Seguro hoje? Bom, Porto Seguro teve alguns booms de turismo, né? O primeiro foi na década de 70, logo no início da década de 70, quando foi inaugurada a BR-101. Então já teve um crescimento ali de local de sol e praia, alguns hippies ali foi para a aldeia de Trancoso, a Coroa Vermelha já foram colocados ali alguns índios, pataxós, então foi fomentando. Praia bonita, local, parte mais histórica voltada, né, com a chegada dos portugueses, primeiro pedaço de terra avistado. Então esse foi o primeiro boom. O segundo boom foi ali na década de 80, com grandes festas da cidade e também a lambada, né? O grupo Kaoma estourou para todos os países, né? 86 países visitados, divulgando a lambada, e Porto Seguro foi nesse crescimento. Você tem uma ideia, ali tinha 15 mil habitantes e 5 anos depois já tinha 75 mil, então houve uma evasão muito grande, aproveitou a quebra do cacau naquela região e houve uma evasão muito grande para Porto Seguro com o crescimento do turismo e a distribuição também de algumas áreas residenciais ali, feito por alguns políticos. Então a cidade ela deu esse segundo boom. O terceiro foi justamente com os voos charters, né, com os voos fretados, Solitur, CVC, algumas dessas operadoras começaram a colocar voo fretado para Porto Seguro. O Parque Hoteleiro Porto Seguro entendeu que aquilo ali seria um nicho muito grande, que faltava a parte de hospedagem, já tinha alguns hotéis na cidade, né? Só que veio muita gente de fora. A região de Minas Gerais e a região de São Paulo vieram fazer investimento em turismo, mesmo não sabendo nada de turismo, assim, não era nenhuma rede de hotel. O cara chegou, viu que em Porto Seguro tinha essa possibilidade, voo fretado, o cara vendia qualquer outra coisa lá em São Paulo, mexia com calçado, com tecido, chegou e fez investimento. E aí Nós estamos falando de qual época, qual o ano? Isso aí foi final da década de 80 e início da década de 90, ali quando começou os voos da Argentina. E ali, Gustavo, ali acho que foi o grande momento de união do trade, né? Então eles começaram a se comunicar.
as barracas de praia começaram a se comunicar com os hotéis e com as operadoras charteiras de São Paulo. Né? Então eles começaram a fazer essa engrenagem, que hoje é o grande diferencial de Porto Seguro. E depois teve a década de 90, né, esses voos charters, voo internacional, Portugal, Argentina. Eles começaram a juntar para poder buscar esses voos lá, eles entenderam isso. Década de 2000 foi a virada do milênio, né? Foi outro boom do turismo. Essa época eu era guia de turismo em Porto Seguro. Morei em Porto Seguro, vivi em Porto Seguro de 99 até 2001. Os 500 anos do Brasil eu era guia lá. Então nós vamos bater um super papo relembrando aqui a época de guia em Porto Seguro. Eu trabalhava com casa noturna nessa época, entregava ingresso para vocês. Acho que vocês tinham... Tinha isso, a gente tinha agência ali perto do posto de combustível ali no centro ali. Você fez lembrar, a gente saía vendendo ingresso para ganhar 50 centavos. Exato. O ingresso custava R$1, era 50 centavos. Uma época foi muito boa. Os 500 anos do Brasil também foi um movimento muito grande que deu um olhar para Porto Seguro. Foi, né? ali voltou as atenções, a infraestrutura da cidade. E aí Porto Seguro foi para um lado de festas. Né? Então Porto Seguro foi uma cidade que o turista tinha uma festa por dia. Barra Mares, Axamoá, Toa, Alcatraz, Django, Ilha dos Aquários. Então a cidade ficou... E aí voltou muito para esse lado do turismo estudantil, até 2010. Só que isso estava meio que afastando o ticket médio alto. E aí turista de família. Exatamente. Então na Porto Seguro só tem estudantil. Então afastava um pouco, né? A gente escutava muito isso nas agências. E aí houve uma virada de chave aí. A gestão entendeu que precisava apresentar o outro lado para Porto Seguro, isso foi em 2010. E aí eu fiz parte desse movimento. E aí a gente começou a mostrar outras coisas. Turismo de charme, turismo de luxo, turismo gastronômico, turismo náutico. Então, até 2010, isso só veio evoluindo. A gente teve uma sorte muito grande que todos os gestores do turismo lá tinha envolvimento com o turismo, né? Tanto Paulo César, como o Wilson Espanhol, eu, Richard. Então foram secretários que estavam muito envolvidos com o turismo e com essa mudança, até chegar em 2000, que houve essa profissionalização. E hoje o destino ela tem uma diversidade muito grande, né? A gente comercializa um destino com 4, ou seja, o cliente vai para Porto Seguro e consegue conhecer Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíva, Praia do Espelho. Então tem essa diversidade de corredores turísticos. E também de segmentações. Hoje a gente tem turismo rural, etnoturismo, turismo de aventura, bate muito no turismo gastronômico. Tem 2 grandes festivais gastronômicos em Porto Seguro que a gente trabalha muito, a visitação das aldeias com o turismo etno. Então, hoje a situação é essa diversidade. A gente tenta, o turismo náutico não é somente aquele passeio para Recife de fora, a gente já tem o turismo de observação de baleias, é muito forte, inclusive o Instituto Baleia Jubarte, ele apresentou os números de Porto Seguro. Tem 2 saídas, inclusive, e tem uma empresa que faz uma saída pela manhã e uma saída pela tarde. Isso é meio que inédito nesses lugares para visitação. Então é o maior local de visitação, mergulho, subida dos rios, visitando os ribeirinhos. Então a gente aproveitou todo esse momento e colocou tudo isso na prateleira. E a relação com o trade é case de sucesso em Porto Seguro. Esse destaque é legal, né? Essa diversidade é legal, porque o turista hoje cada vez vem se modificando de comportamento, né? Então hoje ele consegue visitar diversidade, então ele consegue estar no lugar, ele vai ter o dia de sol e praia dele, mas ele também vai ter o dia de visita na aldeia, ele também vai ter o dia de visita lá, né? Isso é bacana, esse Porto Seguro se renovou, né? O sol e praia já é consolidado, né? Foi o que colocou Porto Seguro aonde é. A gente não pode abrir, apesar de o Nordeste todo ter águas quentes, sol e praia, mas a gente tem algum diferencial de sol e praia. Os clubes de praia mesmo, não são todas as cidades do Nordeste que têm barracas de praia, né? Que hoje são os beach clubs. Então esses clubes de praia, houve um movimento para derrubar todos isso na Bahia e no Nordeste. Porto Seguro teve a iniciativa junto com o Ministério Público, junto com o IFAM, de não derrubar, ou seja, de revitalizar. Então eles fizeram essa derrubada e deram um prazo para que fosse construído de acordo com a planta, de acordo com a aprovação do Ministério Público. Então, mantendo a vegetação rasteira, nativa, que é a restinga, e hoje ficou muito melhor do que era. Então, esse atendimento na praia é um diferencial de sol e praia nosso. Então, você está no resort ali, você atravessou,
tem um clube de praia exclusivo do resort, ou então um clube de praia que atende todo mundo, para fazer grandes shows como o Gustavo Lima, ou só para um jantar com ar-condicionado, uma reunião de negócio, parte de praia. Então, esse é o grande diferencial. Só que isso no Nordeste, alguns lugares tem. Então você precisa... Não é só isso hoje que diferencia. Exato. Aí você tem que ir para o lado da gastronomia, a visitação nas aldeias indígenas, né? Hoje não só é somente essa visitação. Hoje, você não, para comprar um artesanato, você não é só você ir na Coroa Vermelha. Ali comprou um artesanato. Hoje a experiência que virou uma palavra carro-chefe nosso é o que é comercializado. Então o cliente ele vai na aldeia indígena, ele participa de todos os cerimoniais, de palestra, cerimonial de dança, de rapé, de banho, gastronomia. Ele tem a possibilidade, inclusive, de pernoitar dentro de uma aldeia indígena dessa, né? São 29 aldeias, 15 aberta para visitação, e aí umas 3 ou 4 já para pernoite, inclusive, na cerimônia da lua cheia. Então, essa experiência a gente trabalha como turismo, como etnoturismo. E aí você segue também para o turismo rural, que a gente tem a criação de búfalos. Então, o turista ele faz a montaria no búfalo, ele vivencia aquela experiência com a parte de cosméticos também, que eles utilizam, hidratante de búfalo, e a parte de laticínios também, né? Que eles isso tudo muito próximo de Porto Seguro, da cidade ali, né? Todo mundo hospedado ali, curtindo tudo. Porto Seguro tem 90 quilômetros de praia, né? Então, apesar de ser extenso, é tudo muito próximo. Então, você está em Porto Seguro, 5 quilômetros, atravessou a balsa ali de 5 minutos a 7 minutos, você está no Arraial da Ajuda. Mais 20 quilômetros você está em Trancoso. Um pouquinho mais, você está ali já na Praia do Espelho, mais uns 30 quilômetros de chão, você está em Caraíva. Então, é tudo muito próximo, né? Muito você próximo, consegue comercializar isso. Essa conexão a gente está tentando aprender e fazer aqui no Espírito Santo. A gente tem a extensão nossa é maior e gera um pouco de dificuldade nessa interação ainda que a gente está desenvolvendo para que essas coisas se interagem. Acho que o que a gente precisa olhar, aprender com Porto Seguro, né, nosso vizinho aqui, é justamente ver o que vocês estão dando certo lá para que a gente possa, inclusive, trazer de benchmark cá para o Espírito Santo. Hoje nós temos essa dificuldade de conectar. Você está aqui em Vitória, aliás, você está aqui no Hotel Senac Ilha do Boi, parceiro, obrigado aí, Hotel Senac. Amanhã você está indo para as montanhas capixabas. Pedra Azul. Então a gente precisa conectar mais essas coisas, essas distâncias nossas ainda é um abismo. Lá é tudo muito perto, né? Lá você consegue, as operadoras receptivas, quando o cliente está lá, ela comercializa esses passeios, né? Passeio náutico ali próximo, mais um dia de praia em Trancoso, com a parte histórica, porque tem todo esse cunho histórico também. Arraial da Ajuda, a noite do Arraial da Ajuda comercializado, Praia do Espelho mais próximo. Caraíva, eles fazem o passeio, mas eu sempre sugiro um pernoite. Quando você comercializa como passeio, você passa assim, o cliente não vai voltar para poder. Pelo contrário, quando você faz esse passeio, o cliente fala, da próxima vez eu vou ficar hospedado aqui. Então, você, hospedado em Porto Seguro, você consegue conhecer toda aquela região, mas você vende já o retorno para ele, essa rescindência. E isso é muito bom. Então, da próxima vez ele vai ficar hospedado no Arraial da Ajuda, que ele vai sentir toda aquela sinergia do local e vai passar um período mais. Ou ele faz uma quebra, 2 dias no Arraial da Ajuda, 3 dias em Trancoso. Então, ele volta mais vezes, né? Então, a gente trabalha muito essa reincidência, essa vontade do cliente voltar e ficar mais próximo do que... E aí vocês usam o passeio para ele conhecer a experiência daquele local mais distante um pouco, para que a próxima vez ele pernoite, se hospede lá, e aí você vai cada vez mais ganhando destino, né? Daqui a um dia é só Porto Seguro, aí você faz 2 dias de Porto Seguro com aquele outro destino a mais, né? Ele fideliza, né? Clientes que vão para Porto Seguro sempre voltam. Primeiro, a gente tem uma malha aérea muito boa, a gente tem uma relação muito forte com os operadores. E Porto Seguro, a gente vê nas agências aí o comentário que é só tirar nota. Porto Seguro se vende assim, só que não cai de paraquedas o turista, né? A gente vai buscar esse turista lá. Então a relação comercial com a operadora, ela é agressiva. A gente não vai para a feira distribuir material, a gente vai gerar negócio em feira de turismo. E aí a gente tem uma carga por trás que é o trade turístico. Então a nossa relação com o trade turístico, ele é o grande diferencial, e isso é inédito. A gente não existe, você tem associação de hotéis de algum ponto, mas a gente não tem associação de hotel. A BH dá o suporte, a gente tem um grupo de 60 hoteleiros aí, e mais uns 5 ou 6 receptivos, que se precisar aportar para trazer voo, para poder fazer ação, o aporte é feito. Então eu confio neles. Eu levo 250 agentes de viagem tranquilamente para Porto Seguro, sabendo
eles vão ficar hospedados e não vão ter custo nenhum lá. Então, convenção em Porto Seguro de uma determinada operadora. Já entra assim, a hospedagem é cortesia, porque eu sei que eles vão brigar para poder atender a gente de viagem. Então, eu conto com isso. Isso, e conta para a gente então, hoje está assim, como foi no passado e essa transformação assim, dessa organização com lideranças, organização com os hoteleiros, com os receptivos, com as barracas de praia. Você contou a história de Porto Seguro, você mostrou que Porto Seguro teve aí três pontos importantes na história deles. Hoje vive um cenário favorável, um cenário muito positivo, né? Já foi um dos maiores destinos do Nordeste de praia mais procurado pelo brasileiro. E quando você fala que o brasileiro volta a Porto Seguro é um dos destinos que o brasileiro mais volta, né? A reincidência é enorme. A gente não tem essa característica em outros destinos de praia do Brasil. Então conta pra gente como é que está essa organização, como é que foi essa organização, você com sua experiência que já passou pelo privado, que agora está no público, como que foi feito isso lá? Bom, como eu falei com você, na década de 80, final de 80, início de 90, essa hotelaria, ela entendeu essa parceria. Então, a gestão pública, nesse momento, não tem nenhuma responsabilidade desse início, dessa união do trade. De lá para cá, eles vinham fazendo as ações independente de prefeitura, né? Na década de 90. Então, quem move é o privado. Né? Exatamente. A gente tem um exemplo muito claro. A movimentação do Arraial privado. da Ajuda ali, você conhece bem ali, a Rua do Mucugê. A Rua do Mucugê foi um acordo, o nome do grupo é Acordo Mucugê, entre hotelaria, entre restaurantes. Eles juntaram e se hoje o corredor Mucugê é o que é exclusivamente do empresariado. Então, eles... um acordo de bigode entre 50 empresários ali, falou, a gente não vai deixar colocar letreiro luminoso aqui, vai ter todo o estabelecimento que entrar, a gente vai conversar e vai conscientizar que ele tem que manter essa rua de charme, e é a rua mais charmosa do país hoje. A prefeitura... eu posso, inclusive, garantir, a última vez que eu fui lá, amei, está muito bonito mesmo essa parte de Arraial ali. Ô, Gustavo, é a noite do morador, a noite não só do turista, o morador vai para a noite no Arraial da Ajuda. E esse corredor Mucugê, ele acabou contaminando todos os outros corredores. A Broadway, que já existia, o Mirante das Fitas, que é atrás da igreja, e a praça que tem na frente da igreja. Então, esse corredor aumentou. E quem fez isso foi o empresariado. 2, 3 restaurantes entraram ali, um colocou o forró pé de serra, outro colocou o samba de roda. Atrás da igreja, eles revitalizaram tudo. Então, a prefeitura entra com a parte dela ali, ela parte de manutenção e vai ajudando de uma forma, mas isso é empresariado, né? Essa conscientização é o ganha-pão do empresariado. E Porto Seguro, a hotelaria fez isso junto com os receptivos naquele período. E quando a gestão pública ela é inteligente, ela não inventa a roda, né? Ela azeita essa engrenagem. Ela apoia, né? Cara, fala assim, opa, tá dando certo? Vou puxar para mim aqui e vou aportar o que precisa. Então, hoje, como funciona isso? Existe esse trade fortíssimo que já foi criado, ele foi mantido, ele foi alimentado, né? Essa fortaleza do trade entre receptivo. Infelizmente, a gente não tem isso. É hoteleiro e receptivo exclusivamente, tá? E algumas empresas que fazem passeio também. Mas a gente sente falta ainda de alguns prestadores de serviço mais fortes nessas ações, participando das feiras, fazendo mais aporte. E de clube de barracas de praia também, dos clubes de praia, e de alguns restaurantes. Eles não aportam forte como receptivo, como o hoteleiro aporta. Mas se a gente precisar levar um fan tour ou um press trip de jornalistas para poder jantar ou fazer passeio, a cortesia é garantida, entendeu? Então, e aí a prefeitura entendeu isso, e aí a gente tem um gestor de extrema inteligência, que é o prefeito Jânio Natal. Ele, quando ganhou, ele colocou o seu vice-prefeito, que é do turismo, para ser o secretário de turismo, que é Paulinho à toa. Então, assim, vamos trabalhar com turismo. O que ele fez? Chamou a hotelaria e falou assim, o que vocês querem fazer? Chamou o trade e falou assim, qual é o caminho das pedras aqui? Então, ele juntou essa inteligência, essa força que é da gestão pública, junto com o trade. Tem um conselho municipal onde é aprovado todas as nossas ações. Esse conselho, ele deixou de ser consultivo e voltou a ser, começou a ser deliberativo. A gente tem uma taxas que é colocada nesse fundo municipal,
que é a entrada dos ônibus rodoviários na cidade, é o passeio náutico do Recife de fora. Antigamente a gente tinha um terceiro investidor, que era o Airbnb. Então foi o único lugar no Airbnb, no Brasil ou no mundo, que o Airbnb fazia essa contribuição. Não era uma taxa, era uma contribuição voluntária. A hotelaria também tinha uma CVTS, que era uma contribuição voluntária sustentável do turismo. Então eles pagavam um valor mensal para esse fundo municipal, de acordo com o número estipulado anual de hospedagem dele. A gente perdeu o Airbnb, porque ele abriu o mercado na Bolsa, então ele perdeu essa legalidade de fazer o aporte. A CVTS também, eles recuaram com isso. Então hoje a gente está só com duas fontes. Esse valor é colocado no fundo municipal, é apresentado pelo Conselho, para o Conselho, as ações onde vai ser gasto. É deliberado esse valor, vamos gastar em eventos promocional, que são as ações de acesso a mercado que a gente faz, ou no calendário de evento, seja ele uma maratona ou festival gastronômico, aonde tem essa geração do fluxo turístico, esse valor é aportado. Passou pelo Conselho, aí a gente parte para as ações. E aí que eu falo que são as ações agressivas que a gente faz, que a gente faz um estudo de quem comercializa o destino Porto Seguro. Quais são as operadoras, qual é o meio de atingir. E em cima disso a gente chama essa operadora para a briga. Falou, você tem quanto? Quer aumentar quanto? Como é que a gente faz para poder aumentar esse fluxo para Porto Seguro? Eu estou com 10 voos, eu quero aumentar. É um olhar de negócio, é um olhar de comercial, é um olhar de entender que o destino precisa ser vendido, né, Guto? Exatamente. A gente pega nosso produto que já está na prateleira, que já está formatado, e coloca na prateleira de quem comercializa o destino. Então a gente vê lá os top 10 e os top 20. Vê essas operadoras, senta com o diretor comercial deles e fala assim, olha, vamos fazer um roadshow, eu estou com um voo, a gente precisa fomentar esse voo nesse local. Vou abrir um voo no polo emissor X. A gente precisa fazer uma ação lá junto com a agente de viagem para poder vender. E aí a gente faz uma programação, e aí eu digo para você, Gustavo, que assim, se eu te mostrar a planilha de ações de 2023, é grande. A de 2024, que é ser um ano eleitoral, a gente meio que fica um pouco mais difícil, porque não pode expor a marca, aquela coisa toda da gestão. Então isso dificulta algumas ações. Então em 2023 a gente participou de 13 feiras de turismo com stand próprio. E quando eu falo stand próprio, não é um stand que você coloca aquele pequenininho, não. É stand, inclusive, maior do que o stand do Estado. Então, a gente, Porto Seguro hoje não briga com destino. É Porto de Galinhas ou Maceió, não. É Alagoas, a nossa briga é com Alagoas, nossa briga é com Pernambuco, é com Paraíba, é com o Estado, entendeu? Sim. E inclusive, até, às vezes, o próprio Estado da Bahia. Então, a gente coloca o stand lá, na APTM, a gente estava com 60 hoteleiros. E foi destaque nosso stand. O número de vocês é grande, né? Eu queria até que você trouxesse um pouco de número para a gente. Você tem... Quanto que está ocupação... Não é ocupação... Leitos. Quantos leitos Porto Seguro tem? Você tem mais ou menos número de quantos turistas a cidade recebe no mês? Bom, nós temos 70 mil leitos. Né? 70 mil leitos, isso quer dizer que hoje Porto Seguro ele é o terceiro em leito, né? Perdendo só para Rio e São Paulo, mas é o primeiro parque hoteleiro de lazer. O nosso é exclusivamente de lazer. Para você ver o sucesso que o fenômeno que é Porto Seguro. 70 mil leitos com essa ocupação e mais as casas e mais condomínio. Então, isso número de turistas no mês, vocês têm? Eu não vou poder te precisar isso agora, porque ele é muito sazonal. Os meses de Sazonal maio, dos junho, meses mas a gente verão. recebe ali... aeroporto são 2 milhões de turistas, né? 2 milhões de Só turistas. que aí o rodoviário é muito forte, né? Ele tem aquela malha rodoviária, que inclusive liga com Vitória, Minas Gerais. Sim. A gente tem empresas que mandam diariamente o turismo rodoviário para Porto Seguro. Muito carro. Vocês têm o turismo regional também, né? Que você está citando, né? Como é que é esse olhar para o turismo regional? Imagine que no raio de 700, 800, até mesmo 1.000 quilômetros, a gente tem a capital baiana, Salvador, Capixaba, que é mais Vitória, perto. mais perto ainda. Exatamente, Vitória é mais perto que Salvador. Rio de Janeiro fica aí seus
Belo Horizonte... 1.200 vai estar o Rio. Belo Horizonte, 900 quilômetros. E dentro aí você tem algumas zonas com poder aquisitivo alto. O interior do Espírito Santo é um grande fornecedor de turista para a gente. Linhares, São Mateus, aquela região toda ali, Colatina. Você tem ali o Vale do Aço, que é Ipatinga, Valadares, o norte de Minas, Montes Claros. Dentro da Bahia você tem cidades também com poder aquisitivo alto, Vitória da Conquista, Luiz Eduardo. Só que, pra você ter uma ideia, eu fiz uma feira ano passado com stand em Goiânia e a gente viajava e falava, olha, muita gente vai de carro daqui de Goiânia para Porto Seguro. Apesar de São Paulo, às vezes, ser 100 ou 200 quilômetros, o litoral paulista ser um pouco mais perto, 100, mas as águas quentes estão na Bahia. Então, assim, eles andam 200 a mais. Então, esse turismo ele é muito importante para a gente. É ele que dá o nosso colchão de ocupação. Guto, e o futuro? Queria deixar duas perguntas para você emendar. Assim. Como seria... O que é a visão de futuro de Porto Seguro? Cada hora se reinovando. E fala um pouquinho também para a gente do seu conhecimento com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo pode aprender e aproveitar nesse olhar de futuro que você tem para que a gente possa também traçar um futuro para o turismo do Espírito Santo? Gustavo, Porto Seguro, o que a gente imagina? A gente precisa retomar os voos internacionais, né? Eu tive agora fazendo ação no Mercosul, junto com a Gol. A gente tem 2 voos da Gol de Buenos Aires para Porto Seguro. A aerolínea está abrindo o 3º voo. A gente está pleiteando um voo de Córdoba e brigando também para levar um voo do Paraguai para Porto Seguro. Então a gente precisa retomar, porque Porto Seguro já teve voo fretado da Holanda, Itália, Portugal e Argentina. Então, Argentina, Mercosul, então, a gente está retomando isso. E a Europa, a gente ainda tem uma concorrência muito grande, que é o Caribe. Então, a gente precisa voltar lá, começar a retomar esse mercado. Então, a gente precisa aumentar o nosso fluxo internacional, esse é o nosso objetivo agora. Consolidar o turismo doméstico, porque, como eu falei para você, a concorrência está acirradíssima. As capitais do Nordeste, junto com o governo e a sociedade, estão fazendo grandes investimentos nas ações. Então, Porto Seguro recebeu agora da Brastou aí a 2ª cidade, junto com Maceió, ou não sei se foi o estado do Alagoas, enfim, a 2ª cidade mais vendida do país. A primeira do Nordeste de só praia, né? E de lazer, Porto Seguro né? É mais vendida. A gente está em primeiro lugar ali com São Paulo. E São Paulo a gente sabe que ele é muito corporativo, é a porta de entrada da cidade, do país hoje. Então a gente precisa fazer essa manutenção do doméstico. E aí eu falo para você que aí nós somos agressivos. Eu quero, se eu tiver com um voo a menos da Azul para Porto Seguro do que Maceió, eu vou lá, brigo, vou na diretoria lá e falo, eu preciso aumentar. Não, Guto, para poder você aumentar, você tem que fazer as ações aqui. Bota o voo lá que a gente leva ao hotel e faz a ação. Então a gente vê outra operadora que tem 3 fretes para Porto Seguro e 4... Não, eu quero a mesma coisa de lá, 4 ou 5 ou mais. Porque Porto Seguro vende, bota na prateleira que vende. Então, a gente tem essa ação junto com as operadoras que comercializam. Precisa fazer essa manutenção e aumentar. E trabalhar a operadora que não vende a gente. Então a gente tem algumas operadoras que... Porto Seguro é só sol e praia. Eu preciso entrar num nicho de luxo e charme. A gente participou esse ano como visita técnica só a ILTM, que é a maior feira de turismo de luxo do mundo. Aconteceu em São Paulo, a gente fez a visita. O ano que vem a gente vai estar com stand próprio, se Deus quiser. E essa a gestão, não tenho dúvida que ela vai apoiar. GLS, BTQI, PNA+, é um público que a gente está voltando, a gente precisa capacitar o nosso prestador de serviços para poder atender. A gente vai para cima desse público também, o público também dos 60+, a gente está... Então, essas novas segmentações. O etnoturismo, hoje, nós temos 29 aldeias, 15 abertas para visitação. A gente tem que explorar muito isso. E são os verdadeiros, são os povos originários, né? Os indígenas. Então, a gente está indo muito forte para cima deles ali, para poder divulgar e comercializar. Então, o futuro são as novas segmentações que a gente precisa fortalecer. Entra o etnoturismo, entra o ecoturismo e o turismo de aventura. E o turismo rural que a gente já tem consolidado. E a gente tem que consolidar alguns corredores ali que ainda não estão, como é o caso de Vale Verde, que tem a mesma importância histórica que Trancoso, mas não prosperou tanto no turismo quanto. Então, esse é o nosso futuro, essa é a nossa ação. Muito trabalho. Exato. Inclusive, a gente precisa diversificar o nosso trade, a gente precisa trazer também a parte de gastronomia para dentro, né? Ou seja, a Brasel com os bares, restaurantes, para poder
aumentar esse caldo, engrossar esse caldo nas ações de acesso ao mercado. Captação de eventos, o nosso calendário é um calendário maravilhoso também de esporte, de eventos festivos. O Espírito Santo, eu sempre conversei isso com você quando a gente se encontra nas feiras de turismo. É uma pólvora que precisa só daquela faísca para poder incendiar o turismo aqui. Pô, vocês têm sol e praia, vocês têm serra, vocês têm gastronomia, cultura. Acho que até indígena vocês têm aqui. Não vou nem dizer que a melhor moqueca é a nossa, não, tá? Não Depois falar, a gente continua. Pode continuar. Vou falar de gastronomia, não, porque moqueca só tem uma. Desculpa. Mas vocês têm uma diversidade muito boa. Agora, a gestão pública, ela tem que ser menos política e tem que ser mais técnica. O secretário, ele não é técnico, mas ele tem que rodear de técnico do lado. Se for um secretário forte técnico, você é um estado rico, né? Petróleo, aquela coisa toda, vocês têm que estar, tem que ser mais agressivo a parte comercial. E aí o primeiro papel, aí é a minha sugestão, né? Fortalecer o trade. O trade tem que entender que eles precisam do turismo para poder gerar. E aí tem que entrar bares e restaurantes, tem que entrar hotelaria, receptivos, quem faz passeio, ir para cima da gestão pública e fazer essa mesma união que a gente fez em Porto Seguro. Fortalecer o quadro e aí mapear o que vocês querem vender para quem. Porque, para mim, o Espírito Santo e Vitória, os cariocas podem até ficar chateados, mas para mim é um Rio de Janeiro melhoradíssimo. Melhoradíssimo. De tudo, de segurança pública, de praia, de orla, em todos os sentidos. Se vocês têm serra, enfim, que a gente até, que eu estou indo, eu conhecia só de passagem, agora vou realmente ver lá o agroturismo que tem lá, que você me apresentou na Ugart em Porto Alegre, o homem que iniciou. As experiências de café, você vai vivenciar isso lá a partir de amanhã. Então, essa faísca que falta é justamente esse namoro entre a gestão e o trade. Entendeu? Porque expertise você tem, que você está na feira de turismo aí comigo, você sabe como funciona essa cadeia produtiva, você já sabe como é que funciona isso, e é só colocar isso em prática. Agora, a gestão pública ela tem que ser inteligente para poder internalizar que turismo hoje é um dos maiores geradores de renda do país, e emprego do país. Então, ela tem que entender isso, que turismo não é supérfluo. Carrega, sustenta, salvou a Grécia. Isso aí. Pô, quem viaja sabe o potencial, a força que é o turismo. A partir do momento que a gestão entender isso e guardar essa verba para poder fazer as ações de forma cirúrgica e inteligente, ninguém segura o Espírito Santo, amigo. Ninguém segura. Vocês têm toda essa diversidade de segmentação. Está formatada, né? Agora precisa colocar isso na prateleira para poder vender. Tem que ser agressivo. Parar de ir para a feira e ficar distribuindo material. É ir para a feira com objetivo, reunião marcada. Quem a gente quer que venda o nosso destino e como quer que venda. Então tem que ter sangue no olho para poder bater na porta lá e falar assim, epa, tem o Espírito Santo ali. Tem que internalizar isso. Tem que dar essa chacoalhada. Obrigado, Guto. Pessoal, obrigado muito pela trazer experiências para a gente. Porto Seguro, nosso vizinho aqui, querido. Capixaba frequenta muito Porto Seguro. Ótimo polemissão. Recomendo, reitero, o Guto colocou todas as diversidades lá. Cada vez que a gente vai lá tem coisas diferentes. Obrigado por você ter trazido aí um pouquinho da sua experiência para a gente, toda essa expertise. A gente se encontra muito pelas feiras afora, pelo Brasil afora nessas ações. Então, aprendo bastante com você. Que isso. Então, essa oportunidade da gente estar aqui é importante. Cara, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de a gente estar falando sobre turismo, que eu adoro falar sobre turismo. E a gente vai continuar se encontrando aí, sempre. Vamos. E sempre que precisar, para poder a gente bater um papo e falar sobre turismo, eu estou à sua disposição sempre. E, o Espírito Santo é um polo emissor importantíssimo para a gente, né? Então, essa ligação do Capixaba com o Porto Segurense é um namoro que já deu certo. Certamente. Obrigado, tá? Agradeço, meu irmão. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.